falhinha de física no final da última aula. Vamos voltar à matemática, tinha uma tarefa do mal aqui para corrigir. Dá uma olhada, meu querido. Página 19, questão 2. Para a galerinha que gosta de futebol aí. De acordo com os dados dos últimos campeonatos brasileiros da Série A, um time que atingiu 46 pontos ou mais na classificação ficou fora da chamada zona de rebaixamento e manteve-se na elite do futebol nacional que nem o Botafogo. Considere... Tristeza, né, cara? Quero ser botafoguense, né? Porque, cara, não ensina o filho a torcer pro time que dá menos sofrimento, né? E manteve-se na elite. Considere um time que já está com 36 pontos e ainda tem 4 jogos para disputar com adversários antes do término do campeonato. A cada vitória são somados 3 para o vencedor, nenhum para o perdedor, e a cada empate, 1 ponto para cada time. Responda, esse time tem condições de se manter na Série A do campeonato e não ser rebaixado? Justifique. Sim, por quê? Porque ainda tem 12 pontos para ser disputados. Isso. Atingindo quanto? Se ele obtivesse os 12? 48. Sim, pois pode obter 12 pontos atingindo 48 pontos. Infinitas formas de justificar ainda, né? Escreva as possibilidades que ele pode ter para não ser rebaixado. Vitória, 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 vitória. Vitória, 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 empate. Vitória, vitória, empate, vitória. Vitória, empate, vitória, vitória. Empate, vitória, vitória, vitória. Entendi. Então assim, uma opção é essa aqui, né? Certo? Uma possibilidade, concorda comigo? A outra possibilidade tratam-se de 3 vitórias e o empate. Como tem várias formas disso acontecer, eu posso calcular quantas formas tem disso acontecer, né? Isso é permutação de 1, 2, 3, 4 elementos, sendo que 1 se repete, 4 fatorial, 3 fatorial, o que vai dar 4. 4 possibilidades para obter 3 vitórias e um empate, mais uma possibilidade que são as vitórias, totalizando 5 possibilidades. Tranquilinho, né? Muito bem. 3. 3. Quantos números de 5 algarismos podemos formar permutando os dígitos 2, 2, 5, 5 e 7? Quantos desses números são pares? 2, 2, 5, 5, 7. Ótimo, garoto. Permutação de 5 elementos. 2 e 2, tem repetição de 2 e 2, é isso mesmo, muito bom. 5 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. 2 fatorial é o mesmo que 2, né, que é 2 vezes 1. 4 dividido para 2 dá 2, 2 vezes 5, 10 vezes 3. Tem 30 números distintos que dá para formar, beleza? Agora o problema, quantos são pares? Qual foi o teu raciocínio? Dos 5 números, 2 são pares. Então 40% dos números vão ser pares. Não, achei interessante, achei interessante. O problema é que o número repetido pode complicar isso, né? O número repetido eu acho que pode alterar esse raciocínio. Eu acho que esse raciocínio não vai ser válido se tem número repetido. Teria que ver se tem o mesmo número de... Se tivesse 2 sets aqui, né? De repente, né? Aí daria fazer esse raciocínio, eu acho. De qualquer forma, bacana, vamos ver se vai fechar. É possível que feche. Eu pensaria assim, eu quero que seja par, então qual é o dígito que tem que vir aqui? 2, né?
certo? Seja um, seja o outro, é 2, né? Resumindo, eu tenho que ver de quantas formas diferentes eu posso agrupar o resto. Concorda comigo? Porque o 2 vai ter que ser fixo lá, né? Concordas? Permutação de 4 elementos. Um deles se repete 2 vezes, né? Só vai ter o 5 repetido agora, concorda comigo? Certo? Ficaria 4 fatorial, 2 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, 2 fatorial, 12. 12 números são pares. Se nós fôssemos pensar, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números. Certo? Né? Então aí 5 deles terminariam com esse 7, 5 deles com esse 5, 5 deles com esse 5, 6, né? 30 dividido para 5, né? 6, né? 6 dos 30 números terminam com 7. 6 com 5, 6 com 5, 6 com esse 2 e 6 com outro 2. Funcionaria bem o raciocínio nesse caso. Sem problema nenhum. 12 números são pares. Ele fazia as 2 perguntas, né? Eram 2 perguntas, então cuidado. A primeira resposta, 30. Segunda resposta, 12. Questão 4. Uma moeda é lançada 5 vezes. Quantas sequências existem com 5 caras? Só uma, né? Se tu vai jogar moeda 5 vezes, só tem uma chance de dar cara. Certo? 4 caras é uma coroa. Na verdade, não precisa ficar pensando no lançamento das moedas. É só tu pensar o seguinte, ó, vai dar cara, coroa, cara. Essa é uma das possibilidades, concordam comigo? 4 caras é uma coroa. Se ele quer que dê 4 caras e uma coroa, a única coisa que eu posso fazer é permutar. Permutar para ver quantas formas aquilo pode acontecer, né? Permutação de 5 elementos, 4 caras, um cara se repetindo 4 vezes, 5 fatorial sobre 4 fatorial, que vai dar 5. Tem 5 formas diferentes de conseguir, não tem problema, obrigado pelo aviso. Tem 5 formas diferentes de repetir cara 4 vezes e coroa uma vez. Para quem ainda de repente está um pouco confuso como é que a gente trabalha aquele fatorial, ficaria assim, galerinha, ó. 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, o número dividido por ele mesmo é 1, por isso que está dando 5. Aí ele continua fazendo 1000 perguntas, ô bicho chato. Letra C. Rosinha, que é a minha cor predileta, como vocês sabem. Ó, ele quer 3 caras, cara, o que que houve? Cara, e depois coroa. 3 caras e 2 coroas. O que que eu faço? Permutação de 5, 3 repetições e 2 repetições, concordam? 3 fatorial, 2 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial dividido por ele mesmo dá 1, 20 dividido para 2, 10. 10 sequências tem 3 caras e uma coroa. Letra D. 2 caras e 3 coroas. Permutação de 5, 3 e 2. Mesma coisa, né? Letra E. 1 cara e 4 coroas. Permutação de 5, 4 se repetindo. Já calculamos. 5. Letra F. 5 coroas. 1. Qual é o número total de possibilidades de sequências, então? 32. Como calcular as 32 possíveis sequências sem fazer esses cálculos todos? 5 fatorial é 120. Quantas possibilidades para o primeiro lançamento? Para o primeiro lançamento de moeda? 2, o cara coroa. E para o próximo? Quantos são?
qual é a conta? Isso, 2 na quinta. Quanto é 2 na quinta? 32, beleza? Certo? 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. 2 na quinta. Então, se eu quisesse calcular o número total de possibilidades, era só fazer 2 vezes 2 vezes 2, princípio fundamental da contagem. Primeira coisa que a gente viu de probabilidade aí. De probabilidade não, princípio de contagem mesmo. Princípio fundamental da contagem. E aí, outra forma seria calcular quantas possibilidades de obter tudo cara, tudo coroa, dá uma e uma. Quantas possibilidades de obter 4 caras e 4 coroas? 4 caras e uma coroa, 5. Então, o contrário também é 5. Já deu 12. Depois, 10 possibilidades para obter 3 caras e 2 coroas e vice-versa, totalizando as 32 possibilidades. Tu vê, essa questão ela já está te preparando para as próximas questões que vão aparecer em probabilidade. Em vez de ele fazer essas perguntas que ele fez, ele vai perguntar qual é a probabilidade de, ao lançar 5 vezes uma moeda, obter tudo cara. Adivinha, como é que se faria o cálculo dessa probabilidade? 1 sobre 32, 32 avos. Concorda comigo? Só fazer aquela divisão. Então, o difícil da probabilidade é aprender como é que se conta a quantidade das possibilidades, não é fazer a divisão final. Aí, claro, vai ter umas teoriazinhas que pode dar uma encrencada ali, mas a gente vai trabalhar isso bonitinho. Vamos para a questão 5. Essa questão 5 é outra questão, cara, que as primeiras vezes que eu fui resolver ela, eu infartei. Eu achei, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Depois que tu aprende a técnica, fica bem bobo resolver. Vamos para ela.